Oi, pessoal. Alguém me dá oi, pelo amor de Deus, para eu não falar sozinha. Oi, oi, oi. Tá bem? Tá bem, tá bem, tá bem. Para quem não me conhece, eu sou a prof. Ana Tagliari. Eu sou prof. Da prática cirúrgica 1, que são os alunos do quinto semestre, da prática cirúrgica 3, que são os alunos do sétimo, e da prática cirúrgica 4, que são os alunos do oitavo. Então, é a prática cirúrgica inicial, cirurgias ambulatoriais, a prática cirúrgica de trauma, que é o que a gente vai falar hoje, e a prática cirúrgica de cirurgia cardiotorácica. Já fui prof de Anato 1, 2, 3, então provavelmente já fui prof ou sou da grande maioria dos que estão aqui. Sou cirurgiã cardiovascular, fiz minha formação na URGS, depois fiz cirurgia geral no Hospital de Clínicas, depois fiz cirurgia cardíaca no Hospital de Clínicas, isso foram 6 anos de residência, aí fiz mestrado na URGS, doutorado na URGS, e fui fazer doutorado sanduíche e fellow na Suíça. Um pouquinho na Itália antes, e depois 1 ano e meio na Suíça. Voltei início desse ano para retomar as atividades na Fevale e voltar a ser prof de vocês. E hoje o nosso assunto é super interessante. Vamos falar sobre manejo inicial do trauma. Essa é uma aula bem divertida. É a aula que a gente abre o sétimo semestre, divertida na teoria, né? Trauma nunca é divertido, mas tem bastante coisa legal para a gente estudar. Então acho que vai ser bem bacana. Laís, uma das nossas queridas organizadoras, gostaria de nos dar umas palavrinhas antes de iniciarmos. Fica à vontade, Laís. Obrigada pelo convite e obrigada pela presença de vocês aqui com a gente. Oi, prof, boa noite. Boa noite, pessoal também que está participando. Eu fico devendo a minha câmera porque ela não funciona no meu notebook, mas eu queria, né, dar boa noite, desejar uma ótima palestra, né, para todos. Agradecer também a disponibilidade da prof. Ana, né, que vai estar acompanhando a gente aí em duas atividades da nossa semana acadêmica. E dizer, né, que a nossa atividade de hoje ela está sendo organizada, né, tanto pelo Diretório Acadêmico de Medicina, quanto também pela Liga Acadêmica Médica do Coração, da Fevale, e da Liga Acadêmica Médica de Emergência e Trauma, também da Universidade Fevale. Eu só queria dar alguns avisos bem rapidinho, tá? É que no final dessa palestra a gente vai estar disponibilizando um QR Code para que vocês possam confirmar a presença de vocês e também garantir a emissão do certificado. Então, fiquem até o final para conseguir o QR Code. E também a gente, no final da palestra, vai fazer um sorteio, né, de um material didático que é sobre atendimento inicial ao trauma, né? Então, tem tudo a ver com a nossa palestra de hoje. Então, fiquem ligados e aproveitem o máximo a palestra, que eu tenho certeza que vai ser maravilhosa. E obrigada, viu, prof, pela disponibilidade mais uma vez. Imagina, obrigada a vocês por estarem aqui. Gente, essa aula é para ser bem informal. Eu já adianto que ela é uma aula cheia de pegadinhas. Eu realmente quero que vocês interajam, não com o intuito de acertarem, eu quero que vocês errem muito. Tá cheio de pegadinha para vocês errarem, porque assim a gente aprende, né? A gente fala uma resposta errada, opa, errei. É assim que a gente vai aprendendo. Então, essa aula é para ser divertida na teoria, cheia de pegadinhas e para vocês realmente poderem aproveitar e pensar junto para a gente ir desenvolvendo esses conceitos iniciais juntos. Trauma é uma coisa que a gente nunca gostaria de atender, né? Não sei quem faz uma formação específica para trauma, mas todo mundo tem que saber atender, é obrigatório. Imagina a gente está passando no meio da rua, acontece um trauma, todo mundo aqui é médico, vai ser médico, vai fazer o seu juramento lá no dia da formatura. Eu fiz o meu e eu lembro muito bem que eu tive que jurar que se eu for a única médica disponível no local, eu vou ter que atender, eu não posso me negar a atender. Então, imagina acontecer um trauma na minha frente, eu tô de carro passeando, ou tô no meu prédio, tô na minha casa, um amigo me liga, tem um trauma, é um cenário agudo, não dá para esperar, não dá para, vou chamar o colega, não dá, tu tem que começar o atendimento. Então, essas noções de atendimento inicial, realmente todo mundo tem que saber, não importa que especialidade vai seguir, não importa que caminho a sua vida vai lhe levar, pelo menos essas ideias iniciais todo mundo tem que saber.
Esses conceitos iniciais, eles são perfeitos? Não são perfeitos. Obviamente, se a gente for pensar em cada situação específica, mas nesse caso não poderia ser um pouquinho diferente. Mas a ideia não é essa. A ideia é que a gente fixe esses conceitos de uma maneira que realmente eles sejam muito fáceis de serem lembrados, que a gente não precise pensar. No final da aula, eu vou perguntar para vocês, vou deixar alguns casos clínicos, a gente vai pensar junto, e nesse caso vocês fazem o quê? E todo mundo vai ter a resposta muito automática, porque essa é a ideia que vem automático, a sequência é essa, eu não penso porque eu não tenho tempo de pensar no trauma. Então, fiquem à vontade de me interromper e vamos ao início da nossa aula. Então, manejo inicial do trauma. O que eu quero com essa aula? Que vocês não sejam mais esse bebezinho ou esse macaquinho apavorados quando ouvem falar de trauma. Trauma não é para se assustar. Trauma é para pensar, calma, aconteceu, não adianta ficar nervosa, eu sei o que fazer, vamos agir. Principalmente, eu preciso desmistificar algumas coisas para vocês. Primeiro, sinto muito informar os que adoram semiologia e anamneses demoradas. Trauma não é lugar para isso. Eu achei ótimo quando eu vi essa figura, é trágica, né? Mas é maravilhosa. Então chega lá um paciente que acabou de ser devorado por um tubarão, perdeu metade do braço, está em choque hemorrágico e o médico está preocupado com se ele já tomou banho de rio, que cor é a casa dele, se é casa de alvenaria. Não, sinto decepcioná-los, os amantes da semiologia. Trauma não é lugar para uma anamnese completa, pelo menos não no momento inicial do trauma. A gente vai ver que na sequência de atendimento inicial do trauma, dá para esperar um pouquinho para fazer essa anamnese demorada. Depois vai chegar o tempo dela, mas aqui a gente precisa identificar. Na verdade, eu brinco que quem faz a anamnese é a gente com os nossos olhos. A gente, como prestador de serviço, chega numa cena de trauma e a gente tem que olhar para a cena em segundos, entender tudo o que aconteceu e sair agindo. Então, é a gente mesmo que faz a anamnese do que aconteceu, não tem muito lugar para pergunta. Eu também sempre começo essa aula de trauma explicando para os meus alunos de onde vêm esses conceitos que a gente vai falar sobre a aula. Muito do nosso atendimento de trauma é baseado no ATLS, o nosso livro de suporte avançado no trauma, as diretrizes de suporte avançado no trauma. O ATLS surgiu nos Estados Unidos, mas ele já é uma rotina de atendimento ao trauma mundialmente conhecida e que a maioria dos países usa justamente porque é muito prática. Aconteceu isso, faz isso. Aconteceu isso, faz isso. Eu gosto muito, eu sou uma amante de estudar trauma porque eu tenho esse pensamento muito lógico, muito racional como cirurgião. Na minha cabeça tudo é muito objetivo. É problema A, solução A. Problema B, solução B. Eu gosto dessas soluções práticas, objetivas. Pensou, fez. Não gosto muito de enrolar, de dar remédio, volta daqui 6 meses, eu sou muito objetiva. Então, o trauma é uma disciplina que me encanta muito porque tem essa objetividade. Mas de onde surgiu o nosso ATLS, que é o livro que a gente se baseia para estudar trauma? Surgiu dessa tragédia que vocês estão vendo na frente de vocês. Isso era um helicóptero pilotado por um cirurgião traumato-ortopedista americano, Dr. James. Ele sofreu um acidente, na cena do trauma estava ele, a esposa e os filhos, a esposa morreu na hora, ele estava com as crianças, ele começou a prestar o atendimento para os filhos dele. Obviamente, lá em 1976 era um atendimento ainda bem precário, a gente não tinha toda a tecnologia que a gente tem hoje. Ele chamou o serviço de emergência especializado e ele se deu conta que ele, como traumato-ortopedista, estava fornecendo os primeiros socorros para os filhos dele muito melhor do que o serviço de atendimento de trauma da época que ele chamou. E ele nos disse essa famosa frase: peraí, se eu me dou conta que eu, como cirurgião, traumato-ortopedista, não sou formado em trauma, esse tipo de trauma especificamente, não tenho uma formação de serviço de emergência, mas eu consigo dar um atendimento para os meus filhos melhor do que o serviço que seria o serviço especializado em atendimento de emergência, tem alguma coisa muito errada. Isso que está muito errado tem que mudar. E aí, a partir disso, é que se criou o ATLS, se criou essas diretrizes mundiais que a gente usa. E por que é tão importante a gente falar de trauma? Porque o trauma nada mais é do que a terceira maior causa de óbitos no Brasil e no mundo. Se a gente pensar do que brasileiro morre, do que pessoas no mundo, porque é a mesma incidência, morre do quê? Morre de doenças cardiovasculares, morre de câncer e morre de trauma. Se a gente considerar jovens abaixo de 40 anos, trauma é a principal causa de morte.
Qualquer pessoa que morra abaixo de 40 anos, a primeira coisa que a gente tem que pensar, a causa mais comum é algum tipo de trauma. Principalmente, como vocês podem ver aqui nesse gráfico, acidentes de trânsito. Obviamente, depois tem todas as outras causas de trauma, suicídio, homicídio, quedas, envenenamentos, incêndios, mas principalmente acidentes de trânsito. E a gente sabe que de todas essas mortes por trauma, metade poderiam ter sido evitadas se a gente tivesse condições de prover um suporte que funcionasse da maneira adequada. Se a gente pensar em números absolutos, são 130 mil mortes ocorridas no Brasil por ano em decorrência de trauma. É muita gente morrendo de trauma, principalmente se a gente pensar que é algo evitável. Câncer, às vezes, a gente não consegue evitar. Doenças cardiovasculares, tem muitos fatores de risco genético, a gente só consegue pegar lá adiante. Mas trauma, em princípio, é algo que a gente poderia tentar evitar. Outro conceito super interessante que a gente tem que ter em mente quando a gente fala de trauma é a distribuição trimodal de mortes no trauma. O que é isso? Existem 3 picos em que os pacientes morrem no trauma. Esse primeiro pico, que são as mortes imediatas, 50% dos óbitos no trauma acontecem nesse primeiro momento, é aquele momento dos primeiros segundos, dos primeiros minutos após uma cena de trauma. Que mortes são essas? É aquela que a gente chega na cena do trauma e vocês imaginem que está o corpo para um lado, a cabeça no outro. Sinto muito, é uma tragédia, mas não tem o que a gente fazer. A gente não consegue tratar esses pacientes, por mais cuidadosa que eu seja, por mais boa vontade que eu seja, por mais bem treinada que eu seja. Já cheguei na cena do trauma e o paciente já estava morto, estava muito mal, que nada do que eu faça vai evitar que ele evolua para um óbito. Então, infelizmente, nesse pico aqui, a gente consegue prevenir, a gente não consegue tratar mais esses pacientes. Mas aqui a gente já percebe a importância de campanhas de prevenção de trauma, de educar a população, de entender o trauma para evitar esses acidentes. Do que os pacientes morrem aqui? Principalmente de laceração de aorta, também falo muito para os meus alunos. Paciente que rompeu a aorta, 90% morre na hora. Rompeu a aorta, o maior vaso do nosso corpo, morreu. Os que não morrerem na hora, calma. Esses aí, por algum motivo muito especial, sobreviveram, eles vão aguentar mais um pouco. Trauma cardíaco, boa parte morre na hora também, a gente não consegue mais intervir. As lesões da medula espinhal e tronco cerebral, principalmente lesões altas, que levam o paciente a entrar em apneia. Esses aqui, a gente chega na cena, já estão mortos. Onde que a gente pode intervir? Nesse segundo pico aqui, nas mortes que acontecem minutos a horas depois do trauma. A gente sabe que 30% dos pacientes morrem nesse momento aqui. E morrem do quê? Morrem de choque hemorrágico, decorrente de ruptura esplênica, laceração hepática, fraturas pélvicas, morre de trauma torácico, de pneumotórax, de hemotórax, de TCE, de hematoma epidural, de hematoma subdural. Então, a gente considera que esse segundo momento aqui é a nossa golden hour, é a hora de ouro do trauma. É justamente aquele momento em que eu tenho que chegar na cena do trauma, olhar para o que está acontecendo, fazer o diagnóstico e agir imediatamente, porque eu tenho minutos para agir. Um paciente que está com pneumotórax hipertensivo, um pneumotórax aberto, ele vai aguentar mais alguns minutos. Se eu não tratar imediatamente, esse paciente vai morrer na minha frente. Então, existem alguns diagnósticos que a gente tem que fazer nessa golden hour, e só alguns, e esses a gente tem que tratar imediatamente. Os outros, dá para esperar e a gente vai tratar daqui a pouquinho. E, obviamente, existe esse terceiro pico tardio, que são de complicações, né? Mesmo que a gente faça tudo direitinho, que a gente consiga salvar nosso paciente, evitar que ele evolua para óbito, são pacientes que são politraumatizados, são pacientes que vão ficar hospitalizados muito tempo, em ventilação mecânica muito tempo. Então, eles vão acabar tendo outras complicações tardias em decorrência do trauma, vão precisar de reabilitação, de fisioterapia. Então, eles vão acabar indo a um desfecho desfavorável, mas muito tempo depois. Então, é por isso que também é importante não só a gente prestar esse atendimento inicial ao trauma, mas a gente ter uma rede de suporte para manter esse atendimento continuado às nossas vítimas de politrauma. E o ATLS, então, nos traz alguns grandes conceitos para a gente começar a discutir realmente a nossa aula. O primeiro conceito é que eu tenho que tratar o que é mais ameaçador à vida primeiro. Eu não tenho que tratar necessariamente o que é mais letal primeiro. Ah,
Ruptura de aorta, 90% morre, é uma doença super letal. Então, é ela que eu tenho que chegar na cena de trauma e tratar por primeiro? Não. Esse paciente que tinha que morrer já morreu. Os outros 10% que não morreram, dá para esperar. Eu tenho que tratar aquilo que é ameaçador agora, que vai matar o meu paciente agora, nesses primeiros segundos, minutos. O resto dá para esperar um pouquinho. Segundo conceito super importante, nunca permita que a falta de um diagnóstico definitivo impeça de aplicar um tratamento indicado. Aqui, nos primeiros segundos do atendimento do trauma, bati o olho no paciente, fiz diagnóstico, agi. Não tem exame complementar complicado, não tem levar um paciente politraumatizado que está chocado, quase morrendo para tomografia, ele não vai aguentar. Então, mas eu acho que mas eu não tenho certeza, eu queria pedir um raio-x, ele vai morrer no raio-x. Se tu tem toda a clínica de ser o diagnóstico que tu está pensando, haja, não dá tempo de esperar. E o terceiro é a brincadeirinha do nosso desenho, que, né, uma história detalhada não é essencial para iniciar a avaliação de um paciente com injúrias agudas. Calma, vai ter o espaço dela, mas não é essencial. Em 10 segundos a gente consegue fazer uma anamnese de trauma e sair manejando adequadamente o nosso paciente. Então, trauma é igual a ação. Pensou, agiu. Por isso que tem que ser muito fixo na cabeça de vocês todas essas etapas do atendimento, para não dar tempo de o paciente morrer na nossa frente porque a gente não conseguiu agir. Então, para começar as pegadinhas e vocês acordarem na aula, vamos ver um caso clínico juntos. Imagina que vocês atenderam essa moça aqui, uma adolescente feminina de 16 anos. Trazida ao pronto-socorro pelo serviço de resgate, vítima de uma queda de bicicleta após colisão em alta velocidade contra o anteparo fixo. Obviamente, ela estava sem capacete. Ela chega no nosso serviço de trauma falando palavras incompreensíveis, agitada. A gente identifica um sangramento em couro cabeludo importante. Além disso, ela tem um hematoma importante em hemitórax direito. E os sinais vitais da paciente são o seguinte: frequência cardíaca 124 batimentos por minuto, frequência respiratória 31 respirações por minuto, saturando 89% em ar ambiente, pressão arterial sistólica 90, pressão arterial diastólica 70 milímetros de mercúrio. Quero saber de vocês, opinem. Primeira conduta de vocês. O que vocês fariam? Fornecer oxigênio suplementar, fazer expansão volêmica, curativo compressivo na ferida sangrante do couro cabeludo ou uma tomografia de crânio? Vou sair daqui e vou olhar o chat de vocês. Aqui, ó. O casinho. Vamos lá, opinem. Quero todo mundo opinando. O pessoal tá apostando no A ou no C. Lembra que eu falei no início da aula, essa aula é só pegadinha. Eu tô na maldade hoje com vocês. Alguém tem coragem de me dizer, prof, tu tá louca? Não é nada disso? Ninguém tem coragem de dizer que eu tô maluca, não é nada disso. Pois tô, não falei que a aula ia ser só pegadinha? Não tá aqui a resposta. Nenhuma dessas respostas está correta. O que é a primeira coisa que vocês vão fazer numa paciente que teve um TCE, que está estatelada no chão? Aí, agora começaram. Estabilização cervical. Isso aí. É só pegadinha essa aula, para que realmente vocês memorizem. Quando a gente for estudar o atendimento inicial ao trauma, a gente tem que pensar que o ATLS é o mnemônico. É A, B, C, D, E. O A é de via aérea. Todo mundo que foi no fornecer oxigênio suplementar estava certo, não estava errado. Só que o A também é de imobilização cervical e oxigênio suplementar. Estava faltando imobilização cervical aqui, que estava pegadinha. A gente esquece, porque o mnemônico do A é A via aérea, ok? Mas antes da via aérea é imobilização cervical e via aérea. Imagina a gente ter que entubar esse paciente.
vai ter que estar imobilizado. Como é que a gente vai tirar ele dessa cena? A mulher está lá estatelada no chão, vai colocar oxigênio como? A gente vai ter que removê-la dali. Então, é imobilização cervical e oxigênio suplementar. Começaram as pegadinhas. O pessoal comentou, achei que era quando ela estava chegando no pronto-socorro. Perfeito, mas e se ela chegar sem imobilização cervical? A gente vai ter que conferir. Nenhum momento disse que ela estava com imobilização cervical. Imagina que algum pedestre passou lá na rua, juntou ela, jogou dentro do carro, levou para o pronto-socorro assim mesmo. Ela já deveria estar com a imobilização, mas se não está, vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer. Então, independente da gente achar ela lá estatelada no chão, ela chegar para nós ajuntada, que alguém achou lá na rua, colocou no banco de trás do carro e nos trouxe, a gente vai ter que imobilizar a coluna cervical. Se ela já estivesse imobilizada, o enunciado falaria. Cai muito, muito, muito trauma nas provas de residência, na vida de vocês, vocês vão ver muita questão de trauma cair e sempre cai essa pegadinha. Se ela já tivesse imobilizada, falaria, ela já chega com colar cervical. Se não falou, partam do pressuposto que ela não está imobilizada e a gente vai ter que imobilizar, independente de a gente achar ela lá na rua, independente dela estar chegando para a gente no pronto-socorro, o A é de via aérea e imobilização cervical. Então era sacanagem. Quem chutou A acertou completamente, estava certinho A, só não estava totalmente completo, por isso que era pegadinha, mas estava bem certinho A. Quem chutou B, errado, não é esse o momento. A expansão volêmica, tratamento do choque hemorrágico, é o C, vai vir lá depois. Quem chutou o C também não estava errado. Por quê? A gente vai conversar. Existe o ATLS, que é esse livro americano que eu expliquei para vocês, da onde surgiu o conceito, mas existe uma outra vertente de atendimento ao trauma, que é o PHTLS. O PHTLS é um pouquinho diferente, porque o sistema americano ele tem um conjunto de profissionais de saúde que a gente não tem no Brasil, que são os paramédicos. Paramédicos é uma profissão um pouquinho diferente, ela tem um treinamento diferente, com muito mais habilidades, mas não são médicos. Então, ele tem alguns procedimentos, por exemplo, intubações, acesso venoso central, que os paramédicos não podem fazer, que são os médicos que fazem. Então, o PHTLS, ele é muito parecido com a ATLS no seu conceito de atender o trauma, mas ele é voltado para esse grupo de profissionais paramédicos que fazem esse atendimento externo ao ambiente hospitalar. Então, ele para no momento que o paciente chega no ambiente hospitalar. O ATLS é mais completo, ele começa a te dar uma ideia desde o ambiente pré-hospitalar até o hospitalar, então ele se une e se sobrepõe, mas o PHTLS parando no momento que o paciente chega no ambiente hospitalar, em que ele vai ser transferido para a equipe de cuidado hospitalar. E o que o PHTLS nos traz? Ele diz que sim, se o paciente estiver sangrando muito, exsanguinando, você pode fazer a sequência XABCDE, que é conter o sangramento e aí seguir para o ABCD. Desde que, claro, você tenha um sangramento que realmente seja externo, profuso, uma grande quantidade, de fato, o paciente está exsanguinando, o que custa? É meio lógico, né? Imagina que chega um paciente com uma artéria jorrando na nossa frente. A gente não vai ficar falando com ele vendo aquela artéria jorrar, é um instinto meio óbvio, a gente vai botar a mão e estancar o sangramento. Aí a gente vai perguntar para ele o que aconteceu. Então, é uma sequência meio lógica do PHTLS, faz sentido, principalmente se a gente tem mais de uma pessoa atendendo, porque aí uma pode ficar lá, estancando, e é estancando mesmo, para, comprime, torniquete, qualquer coisa para estancar e de sangrar, desde que, de novo, seja um sangramento externo, está sangrando para fora, em grande quantidade, eu posso estancar. E aí a outra pessoa segue o ABCD normal. Então, quem chutou A, quem chutou C, estava certinho, tá? Estava bem certinho, as duas respostas não estavam erradas. Quem chutou D, essa sim estava errada, por quê? Porque o paciente está chocado, está instável. Então, nesse momento, não é para fazer exame complementar. Todas as outras estariam certas, cada uma no seu momento. Deixa eu ver se vocês perguntaram algo. Manuela pergunta se o X vem antes do A. No PHTLS, sim. É X, A, B, C, D, E. Eu vou mostrar uma fotinho depois. Entendendo que é bem específico, esse cenário bem específico, essa ideia do PHTLS também veio muito de cenários de guerra, em que tinham, de fato, ferimentos sangrantes, grandes hemorragias externas. Então, é dessa ideia que tem uma hemorragia externa profusa,
Eu contenho o sangramento e sigo o meu ABCDE aí. Principalmente também se a gente tiver dois socorristas, que é um pode ficar segurando, o outro segue o ABCD. Eu também comento que sempre que eu penso nessa hemorragia externa profusa, um paciente exsanguinando, eu lembro de cenas de filme, esses filmes de ação, sempre tem alguém que está sangrando, que toma um tiro, que toma uma facada e começa a sangrar, é a pessoa que encontra, vai lá e, ai, tenho que conter o sangramento. Daí ela bota a mão, comprime, mas dá um segundo no filme, ela solta e desiste, né? Não é assim que a gente vai comprimir sangramento. Se tu começou a comprimir, tu vai ficar lá comprimindo o sangramento. Sempre acho muito engraçado as cenas de filme. A pessoa começa a comprimir o sangramento, dá um segundo, ela desiste e decide, não, vai morrer. Desiste de comprimir. Sim, porque se tu parou de comprimir uma hemorragia externa, é óbvio que o paciente vai morrer. Né? Então, começou a comprimir, continue comprimindo. Então, essa é a nossa sequência que a gente tem que ter de uma maneira muito automática na nossa cabeça. Tem várias etapas de atendimento. A preparação, que é esse primeiro momento da gente se preparar. Bom, eu sou socorrista, me chamaram para uma cena de trauma, tem que me preparar para ir para a cena de trauma. Chegando na cena de trauma, tem que triar os meus pacientes. Se for vários pacientes, eu vou ter que decidir quem eu vou atender primeiro. Aí eu vou fazer o meu exame sumário, vou começar o meu ABCDE. Depois que eu acabar o meu ABCDE, é que eu vou para as medidas auxiliares ao meu exame primário. Acabei as medidas auxiliares, aqueles exames bem rapidinhos que eu posso fazer, colocar uma capnografia no paciente, um oxímetro de pulso, fazer um raio-x, que é rapidinho, raio-x de tórax e pelve, fazer um FAST, um lavado peritoneal diagnóstico, tudo que dá para fazer quase à beira do leito, mesmo com o paciente instável, é auxiliar ao exame primário. Acabei os auxiliares, aí sim a gente vai para aquela anamnese ampla, demorada, e vamos poder pedir os exames secundários, tomo, eco transesofágico, ressonância, aí todas aquelas imagens maravilhosas, mas só aqui auxiliar o exame secundário. E aí, obviamente, depois a gente vai seguir na monitorização e na reanimação do meu paciente nos cuidados definitivos. Então, outra coisa interessante da gente pensar é que se essa sequência foi feita nessa ordem, A, B, C, D, E, é porque é para ser nessa ordem. Ah, mas prof, o paciente está com uma hemorragia interna, eu não estou vendo sangrar, não é o exsanguinando. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é dar volume, afinal de contas, ele está sangrando internamente, mas ele está perdendo sangue? Não. Choque é C. Não dá para pular casinhas. Eu só posso ir do degrau A para o B, do B para o C, do C para o D, do E para o E. Por quê? Porque tem estudos mostrando que o A mata mais rápido e a gente tem que abordar o que mata mais rápido. Depois a gente vai para o B, depois a gente vai para o C. Ah, prof, mas eu cheguei aqui no C e me dei conta que esqueci do A. Ok, pode voltar, pode retroceder se você esqueceu de alguma coisa ou se o paciente piorou. Agora, não dá para pular de um para o outro, porque senão, quando eu me der conta, eu estou aqui olhando o ambiente no E, despindo o meu paciente, controlando a temperatura e esqueci do básico lá do A. Então, não dá para pular casinhas. Pode parecer, explicando na teoria, que demora séculos para fazer a avaliação de cada uma desses degrauzinhos. Mas não, isso é tri rápido, a gente vai treinar juntos. Então, não pulem degrauzinhos, é um degrau depois do outro, não caiam nas pegadinhas. Começando, o que é a minha preparação? Minha preparação está dividida em duas fases. A fase pré-hospitalar. Cheguei na cena do trauma. Eu tenho que ir para essa cena, eu tenho que mobilizar a minha equipe. Assim que eu cheguei na cena, eu tenho que me comunicar com o hospital. Olha, tem tantos pacientes, eu vou ter que transportar tantos, vai preparando o leito de emergência. Eu tenho que sinalizar a via, super importante também. A gente fala muito. Em primeiro lugar, a segurança do socorrista. A gente nunca vai se colocar numa cena de trauma para ser vítima de trauma. Estou lá para atender. Então, sinalizar a via, fazer o controle da segurança do socorrista. E o que a gente precisa ter ênfase nesse momento pré-hospitalar? Estabelecer uma via aérea para o paciente, imobilizar a coluna cervical, controlar as hemorragias externas e imobilizar para o transporte. Nosso objetivo aqui é conseguir controlar o paciente e estabilizar para que ele vá para o hospital assim que possível, um hospital especializado em trauma. E é muito importante que a gente tenha essa noção de saber avaliar o mecanismo de trauma, a gente já vai falar sobre isso juntos. Lá na minha fase hospitalar, eu tenho que me preparar para receber esses pacientes que estão chegando. Tá? Eu tenho equipamento suficiente para os pacientes, as macas estão prontas, eu vou precisar entubar o meu paciente, eu tenho kit de dreno de tórax, de sonda vesical, eu tenho que
é básico para atender um paciente vítima de trauma? E que tipos de mecanismos de trauma a gente pode ter? O mais comum, a gente comentou, são acidentes automobilísticos, são as colisões automobilísticas, que em grande parte vão resultar em traumas fechados, em contusão, em batida. A gente também tem as queimaduras, as explosões, menos comum no nosso meio, as que vivem em ambientes de neve, muito frio, tem queimadura por neve também, por frio, frio também queima. Os famosos ferimentos penetrantes, os ferimentos por arma branca, vulgo as facadas, os ferimentos por arma de fogo, os tiros e as quedas de grandes alturas também são muito importantes. Então, eu tenho que, primeiro, cheguei na minha cena de trauma, eu tenho que reconhecer se é um desses quatro. Se é um trauma fechado, é uma queimadura, é um trauma aberto, um ferimento penetrante ou é uma queda de uma altura importante. E por que é importante reconhecer o mecanismo de trauma? Cheguei, olhei para a cena, fiz o diagnóstico da minha cena, que é completamente, eu dizer para vocês, a seguinte história. Tô nessa cena, nessa primeira cena de trauma aqui que vocês estão vendo na tela de vocês, tá? Eu tô atendendo o ocupante que estava sentado aqui atrás, no meio do banco traseiro. Esse ocupante sai do carro caminhando, falando, sem queixas. Me conta o que aconteceu. Ah, teve um impacto frontal, caminhão versus carro. Ele está falando comigo, ele está respirando em ar ambiente, ele está completamente estável, ele está orientado. Libera esse paciente para casa? É um trauma leve? Pode ir para casa, tudo bem? Não, de jeito nenhum. Olha o que a cena do trauma está nos dizendo, olha o que a minha anamnese está me dizendo. Quem faz a anamnese sou eu. Eu estou olhando para a cena do trauma e estou dizendo: isso é um trauma muito grave, isso é um trauma seríssimo. Os ocupantes da frente morreram na hora. Esse carro está completamente esmagado, olha o nível de deformação desse carro. Provavelmente esse paciente, se ele estava com o cinto, ele vai ter o sinal do cinto de segurança. O impacto foi muito forte. Ou imagina que esse carro esteja capotado várias vezes na via. Esse segundo bloco aqui, ó, mesmo que o ocupante desse carro saia intacto, quanta pancada ele não tomou com o capotamento? Ou ele estava sem cinto, ele foi ejetado. Ele foi encontrado lá a quilômetros de distância, quilômetros também não, né? Foi encontrado a metros de distância do carro porque ele foi ejetado, ele estava sem cinto. Os outros ocupantes tiveram traumas muito sérios, teve óbito na cena do trauma. Isso aqui é a nossa anamnese. Eu tenho que olhar para essa cena e pensar: isso é um trauma grave. Não importa que meu paciente nesse segundo esteja falando, andando, caminhando. É um trauma grave. Esse paciente vai ficar em observação até que se prove o contrário. Outros mecanismos que a gente pode ter, que a gente tem que começar a se ligar para ver que tipo de lesão está associada. Porque às vezes o paciente vai nos contar a história bonitinho. Ah, doutora, eu estava andando de carro, sofri um impacto frontal, eu estava 80 km por hora, ou eu estava numa escada, caí de 5 metros de altura. Às vezes ele vai chegar confuso, agitado, não vai conseguir nos contar absolutamente nada. Quem tem que fazer toda a anamnese somos nós. Então eu olho para um paciente que eu sei que ele bateu o carro, o peito contra o volante, eu tenho que imaginar: opa, isso aqui pode ter tido um trauma torácico. O que, que tem embaixo do meu externo? Tem coração. Será que ele não teve uma fratura miocárdica? Ele tá com o olho roxo que bateu a cara no vidro. Opa, isso aqui pode ter um TCE importante. Ele estava sem cinto, ele foi ejetado. Quanto não pode ter batido no rolar da ejeção? Ou ele estava com cinto, que sorte, ele não morreu, ele ficou dentro do carro, o cinto segurou, mas ele chegou com um sinal de cinto de segurança. As 3 pontas do cinto, um hematoma importante ao longo do cinto de segurança. Onde o cinto de segurança passa? Ombro, clavícula, região cervical, tórax, abdômen. Ele pode ter lesado todos esses órgãos. Não era um cinto de 3 pontas, era o cinto só abdominal. Bom, toda a força do impacto foi contra os órgãos abdominais. Aí ele não bateu o rosto e o peito, ele se defendeu, ele bateu o joelho e a coluna. Bom, pode ter tido um trauma raquimedular, lesado medula cervical alta, esse paciente pode entrar em apneia, pode ter fraturas de ossos longos. Ele fez esse movimento de ricocheteamento, de aceleração, desaceleração. E a cabeça que está aqui dentro e o cérebro ricocheteou junto. E a aorta que está aqui no tórax ricocheteou junto, pode ter rompido a aorta. Ah, o trauma não foi frontal, foi lateral. Bom, o lateral pegou baço, pegou fígado. Foi um motoqueiro que foi ejetado. Bom, será que ele não caiu, não lesou órgãos longos?
teve capotamento, lesou tudo e mais um pouco, né? Olha a pessoa capotando dentro do carro, ela pode ter lesado qualquer parte do corpo. Ou não foi carro versus carro, foi um pedestre, o corpo de escudo contra o carro. Foi uma criancinha, a área de superfície corporal dessa criancinha, o tamanho da cabeça da criança. Deixa eu só ver se não são vocês perguntando. É alguém perguntando que começou a fazer barulho? Tinham levantado a mão, prof. Acho que é para uma pergunta. Pode falar quem levantou a mão. Ou se levantou por engano? Seguimos. E aqui vem mais um conceito interessante, ó. Vamos mais uma situação hipotética para vocês me ajudarem a responder o conceito de triagem. Triagem parece um conceito muito bobo quando a gente lê no livro, né? Parece. Imagina que eu chego numa cena de trauma. Tenho 2 pacientes que eu vou descrever para vocês, né? Chego na minha cena de trauma, eu tenho pouquíssimos recursos no meu hospital, trabalho em um hospital super pobre, tenho um básico do básico do básico, tá? Tô sozinha para atender, sou só eu na cena do trauma. E eu tenho 2 pacientes na minha frente. Um senhor de 60 anos, politrauma, múltiplas fraturas de costela, está entrando em insuficiência respiratória, tem um hematoma abdominal importante, provavelmente eu penso que ele deve ter feito uma laceração hepática, tem fratura de ossos longos exposta, provavelmente tem algum grau de lesão cervical ou de medula espinhal, foi um trauma muito importante, e ele está entrando em insuficiência ventilatória. Politrauma, 60 anos. Outro paciente, esse era o cara que estava caminhando na rua, na nossa cena aqui, ó. Essa cena aqui, vamos imaginar. Eu atendi esses 2 pacientes. Esse senhor aqui, 60 anos, fratura exposta, provavelmente TCE, ou trauma raquimedular alto, entrando em insuficiência ventilatória, um hematoma gigantesco no tórax e abdômen interior, provavelmente com algum trauma de baço, algum trauma torácico. E o ocupante, vamos pensar, do carro. Um menino de 25 anos que bateu o tórax contra o volante, está com dispneia súbita importante. E eu sou uma socorrista, só posso atender um paciente, meu hospital é super limitado de recurso. Quero saber quem vocês atendem primeiro, o menino de 25 ou o senhor muito mais grave que ele de 60, que se eu não atender, não sei como vai evoluir. Me digam quem vocês atenderiam. Todo mundo está respondendo o menino de 25. Ah, quer dizer que a gente é preconceituoso contra o senhor de 60? Não, não é nada disso. É exatamente esse conceito de triagem do trauma que eu vou mostrar para vocês. Existe um conceito bem estabelecido no trauma, não é eu que estou dizendo, é assim que é e é assim que deve ser. Se a gente tem múltiplas vítimas, mas a gente tem condições de prover recurso para todo mundo, eu tenho hospital ideal, eu tenho 2 ventiladores, eu tenho 5 socorristas, todo mundo vai poder ser atendido. Óbvio que eu vou atender primeiro o que está mais grave, é por ele que eu vou começar. Ele está com mais ameaça à vida, ele vai ter que ser atendido primeiro. Mas e se eu não tenho múltiplos recursos? E se eu sou uma pessoa só? E se eu não tenho recurso para atender 2? Se é o que a gente chama de catástrofe, de desastre em massa. Eu penso muito nisso como cenário de guerra. Imagina uma cena de guerra, literalmente. Não tenho recurso para atender, eu só vou poder atender uma pessoa. Quem eu atendo? Não é opinião pessoal, não é julgamento da Ana. É o que o conceito nos diz. E o que o ATS nos diz é: atenda a pessoa que tem maior probabilidade de sobreviver e que vai requerer menos recurso. Parece muito básico, né? Parece óbvio isso, um conceito tão óbvio, é tão fácil ler isso no livro, né? Carol tá me pedindo para repetir. Imagina que tu tem um menino que só tem uma lesão, Carol. No meu exemplo era um trauma torácico, ele estava entrando em insuficiência ventilatória, estava com dispneia. O outro era múltiplas lesões, politrauma.
múltiplos órgãos, eu ia ter que prover atendimento para múltiplos órgãos, abdômen, tórax, TCE, e eu não tenho recurso. Quem tem mais chance de sobreviver? Politrauma de 60 anos ou o trauma único torácico no menino de 25? O menino de 25. Quem requer mais recurso, o trauma torácico ou o politrauma? O trauma torácico de 25. Então, no cenário de guerra, de catástrofe, eu sou uma pessoa só, eu só dou conta de atender um paciente, eu só tenho recurso para atender um paciente, eu atendo o que tem mais chance de sobreviver e o que vai necessitar menos recurso. De novo, isso é um parágrafo do ATLS, tá? O ATLS tem, sei lá, 200, 300 páginas, estou chutando, nem lembro. O item triagem é um parágrafo, está lá em um parágrafo, triagem, e tá esses dois conceitos. E a gente lê e passa batido, porque tá lá no livro, é o livro. Ninguém morreu porque eu tô lendo o livro, ou eu deixei de ler, ou entendi, ou deixei de entender. Agora imaginem que isso não é mais o livro. Imaginem que isso é a vida de vocês. Foi exatamente o que a gente passou esse ano, não foi? Quando as nossas UTIs estavam lotadas, quando não tinha mais leito, quando todos os dias os médicos que estavam lá dentro da UTI tinham que escolher esse vai para o ventilador, esse não vai. Eu estava na Itália no momento desse caos. Eu comecei a aula falando que eu fiz minha formação na Suíça. Durante o primeiro pico do Covid, meu marido ficou trancado em Milão. Milão que foi o epicentro da epidemia. Aqueles lugares, aqueles hospitais que vocês viram com foto de hospital de campanha, de caminhão, de gente morrendo, era o hospital onde eu tinha feito fellow logo antes de sair da Itália. E se transformou naquela cena caótica das fotos que a gente viu, em que todo dia o médico tinha que entrar no quarto dos pacientes e decidir: o senhor vai para o TI, o senhor vai para o morgue, tu vai para o tubo, tu vai para casa num caixão. Então, isso parece um conceito super fácil de entender quando é na teoria, mas e quando é na nossa frente? Quando a gente é o médico que tem que decidir, tu vai para o tubo, tu não volta mais para casa. Quando tem que dar o tablet para ligar para a família e dizer se despeça, porque talvez não acorde mais amanhã. Aí não é mais um capítulo de livro, aí não é mais um parágrafo, né? Então, isso não pode ser uma decisão que eu tenho que tomar individualmente como pessoa, porque a gente não suportaria tomar essas decisões, não tem? Mas eu não tenho condições de decidir quem vive e quem morre. Então, de novo, o ATLS, ou os conceitos de trauma, são tão importantes porque são conceitos mundiais. Eu não posso pensar, eu não posso me envolver. É o que o livro está dizendo. É assim que tem que ser. Eu sou só uma pobre mortal que vou seguir o que o conceito está me dizendo. Então, infelizmente, aqui é uma foto da gripe espanhola durante a guerra. A gripe espanhola aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial, a primeira, em que, obviamente, eles não tinham recursos para todo mundo. E isso é nossa realidade esse ano. Os hospitais de Covid foi uma cena, infelizmente, muito parecida, né? Também a gente não tinha recursos para todo mundo e teve que tomar essas decisões. Passada a triagem, vamos, chega de tragédia, isso era só para enfocar o conceito na cabeça de vocês, porque às vezes a gente lê rápido e não se dá conta da importância desses conceitos. Não chega de tragédia, a gente tem recurso para todo mundo, vamos imaginar o que, que a gente faz se a gente tiver recurso para todo mundo, que é o que a gente quer. A gente vai tratar todo mundo e, obviamente, vamos salvar todo mundo, porque a gente vai ter uma formação super adequada em trauma e a gente vai ter plena capacidade de salvar todos os nossos pacientes. Como a gente vai salvar esses pacientes? Agindo rápido. Agindo rápido porque a gente tem muito fixo na nossa cabeça o ABCDE do trauma. O que é o ABCDE do trauma? A, via aérea. Mas lembrem da pegadinha. É via aérea com proteção da coluna central. B é de briefing, ventilação. C é de circulação. E a gente vai ver que circulação no trauma é igual a choque, que é igual a sangramento. Se quiserem pensar no sangramento com C, pode pensar, não tem problema para associar. D é de disability, de disfunção neurológica. E E é de exposição e de environment, que é o meio ambiente, é o controle da temperatura. Então, tem que ter esse mnemônico gravadinho, é fácil de lembrar, todas as letrinhas são fáceis de associar. E, de novo, isso pode parecer que toma séculos para fazer o A, B, C, D e a avaliação do trauma, mas na verdade é 10 segundos. Imagina que eu chego numa cena de trauma, eu sou a paciente e o socorrista me pergunta: como é teu nome? Meu nome é Ana. O que aconteceu, Ana? Eu estava caminhando, chutei uma pedra, meu dedão do pé tá doendo. Acabou.
10 segundos eu fiz o ABCDE do trauma. Pelo menos o que é importante. A pessoa está conversando, ela está falando, está falando, ela está orientada, lúcida, coerente, sabe o que aconteceu, o ar está entrando, está saindo, está ventilando, porque ela falou comigo normal, a qualidade de voz está normal. Deu. O ABCD, pelo menos eu já fiz, acabou. 10 segundos, não precisa mais que isso. E aqui é só para chamar a atenção de vocês, que eu já tinha comentado, opa, desculpa, que o ABCDE é do ATLS, mas de novo, o PHTLS, na sua última edição, a edição mais recente, eles colocaram esse xizinho na frente do ABCD. Então, a sequência do PHTLS virou XABCDE, desde que esse X represente uma hemorragia grave, exsanguinante, externa, está sangrando na minha frente, jorrando na minha cara, para a hemorragia, e aí segue o ABCDE. Vamos um por um. A, via aérea, mais imobilização cervical. Tá aqui a pegadinha. A gente vai imobilizar o meu paciente e aí ver a permeabilidade das vias aéreas. Então, o A é ver se a via aérea está obstruída e imobilizar a coluna cervical. Como que eu faço isso? Eu já chego na minha cena do trauma como socorrista e já me posiciono nas costas do paciente na cabeça. Então, eu já vou perguntar o que aconteceu para checar o A com a mãozinha imobilizando a coluna cervical do meu paciente. Não tem duas etapas, a etapa é a mesma. Eu coloco a mão e imobilizo a coluna. Obviamente, se tiver mais um socorrista, ele já vai vir, colocar o colar, colocar na prancha rígida. Se eu estiver sozinha, a minha mãozinha mesmo vai estabilizar a coluna cervical e aí eu pergunto, fulano, o que aconteceu? Estava andando de moto em alta velocidade, caí. Já fiz a minha imobilização enquanto eu avaliava o ar, então não tem momento imobilizar. Já faz isso ao mesmo tempo, já se coloca de uma maneira que imobilize. Ah, mas eu acho que ele não tem lesão de coluna cervical. Não interessa, até que se prove o contrário, a gente assume que o paciente tem lesão de medula espinhal. A gente só vai tirar esse colar lá na frente, depois que eu tiver certeza que ele não tem. Agora eu vou colocar o colar. Coloquei o colar, aí eu vou checar se ele não tem alguma obstrução na via aérea, que é parte do A, imobilizar, checar se a via aérea não está obstruída. O que são sinais de obstrução de via aérea? Um corpo estranho, não tem um dente, quebrou os dentes, está cheio de dente, de fragmento na boca. Uma criancinha que estava brincando com brinquedinhos, os brinquedos estão na boca quebrado, está cheio de sangue, de secreção, de saliva, de vômito. Ninguém sabe que vai ter um trauma, ninguém sai de casa pensando, tá, hoje eu vou me acidentar, então eu não vou comer, porque talvez eu vomite. As pessoas não sabem que vão ter traumas, então elas estão com o estômago cheio, vomitam. Então, se tiver corpo estranho, pega um aspiradorzinho, pega uma pincinha, tira o dente quebrado, aspira, tira a secreção, limpa para poder enxergar a via aérea. Vai ver se não tem um pedaço de osso. Daqui a pouco o paciente fez uma fratura de face, de mandíbula, tem um fragmento deslocado, obstruindo a traqueia, a laringe. Então, o A é basicamente checar, minha via aérea está pérvia, sim ou não. Mas não é só isso. Ah, minha via aérea está pérvia, ok. Mas o paciente é capaz de proteger essa via aérea que ele tem? Ou ele está com glese ou nível de consciência muito rebaixado, que eu já imagino que se ele vomitar, ele vai aspirar porque ele não vai conseguir proteger? Ou, não, parece que está tudo bem, mas foi uma vítima de incêndio, ele ficou inalando monóxido de carbono muito tempo. Será que daqui a pouco ele não vai evoluir para uma insuficiência ventilatória? Eu não tenho que me antecipar? E aí, como que a gente vai avaliar? De novo, pergunta alguma coisa para o paciente, vamos ver como é que está a qualidade de voz dele, se ele consegue falar. Seu fulano, como é o seu nome? Para quem não entendeu, isso foi um estridor. Meu nome é Ana. Opa, só o estridor já me disse, tem obstrução de via aérea, essa laringe está obstruída, tem alguma coisa errada. Ou, consigo falar. Esse paciente está dispneico, ele está entrando em insuficiência ventilatória. A qualidade da voz dele mudou, ele está com uma voz ruidosa. Ou ele não consegue falar, ele está super confuso, super agitado. Obviamente, o nível de consciência dele está alterado. Então, é muito simples, bati o olho no meu paciente, eu sei identificar se uma via aérea está pérvia ou não. Identifiquei que está tudo bem. A via aérea está pérvia, já imobilizei a minha coluna cervical. Parou por aí o A? Não.
Se tá tudo ótimo, a gente vai dar oxigênio mesmo assim para o paciente. Por isso que quem respondeu oxigênio lá na frente estava super certo. Trauma é igual oxigênio. Oxigênio é vida no trauma. Todo mundo vai ganhar o seu oxigênio. Como? De preferência através dessa máscarazinha aqui, essa máscara facial, ela é chamada de máscara não reinalante, que a gente dá oxigênio a 100% para o paciente, 12, 15 litros por minuto. Quando o paciente expelir, o ar pobre em oxigênio que ele expeliu vai ser direcionado para fora, porque ele não reinale esse oxigênio que está pobre agora, esse ar que está pobre em oxigênio. Então a gente vai dar na máscarazinha aqui ar rico em oxigênio, ele expira, esse ar é jogado para fora por uma válvula unidirecional e ele só fica respirando um ar rico em oxigênio. E, obviamente, se tiver de novo corpinho estranho, a gente vai lá e vai tirar o corpo estranho para desobstruir a via aérea. E se a língua do meu paciente estiver caída, se eu não estiver conseguindo realmente manter essa via aérea desobstruída? Tem duas manobrinhas bem fáceis da gente fazer para a gente desobstruir a via aérea. E aí, de novo, observem, o socorrista está aqui atrás. Ó, nessas fotos tem dois socorristas. Um imobilizando a coluna cervical, o outro desobstruindo a via aérea. Mas se eu tivesse sozinho, eu seria esse socorrista que está posicionando aqui atrás para fazer a imobilização da via aérea e desobstruir ao mesmo tempo com essas duas manobrinhas. Geralmente, essas duas manobrinhas são suficientes para se a via aérea está obstruída porque a língua caiu, deslocou, o paciente está com rebaixamento de consciência, é fácil da língua cair e acabar deslocando a via aérea. Isso só nos basta, nos ajuda a desobstruir. Não só para o trauma, isso é para a vida também. Quem for fazer anestesia, anestesistas usam muito essas manobrinhas antes de intubar, né? O posicionamento da região cervical para intubar facilita um monte. Então vamos ver essas duas manobrinhas que são bem fáceis de vocês treinarem, podem treinar em casa e fazendo junto. A primeira que a gente tem é a elevação de mento. Só que a elevação de mento, observem que acaba deslocando um pouquinho a coluna cervical. Olhem esse ângulo aqui, ó, quando ele deslocou o mento. Ele realmente abriu a via aérea, mas deslocou um pouquinho a coluna cervical. Então, ela não é a mais adequada se a gente suspeita de trauma de região cervical. Aí é melhor a gente fazer a que eu vou mostrar a seguir. Como que a gente faz a manobrinha de elevação de mento? Olhem o videozinho, o socorrista chega por trás, ele vai fazer o controle cervical colocando uma das mãos na região frontal da vítima, e aí a outra mão ele vai usar o polegar e o indicador para colocar no queixo, no mento do paciente, e vai simplesmente fazer esse movimento como se fosse uma pinça, tracionando anteriormente a mandíbula. Vou colocar de novo e vocês observem como modifica o ângulo aqui da via aérea e como abre a via aérea, mas ao mesmo tempo acaba também mexendo um pouquinho da região cervical. Ó. Uma das mãos na testa, outra mão, dois dedinhos no mento. Podem fazer em casa junto. Ó. Olha quanto a gente consegue mobilizar de via aérea. Então, realmente abre bem a via aérea, é uma manobra bem útil. Mas se eu suspeito de lesão cervical, não quero mobilizar muito a minha coluna cervical, a mais indicada é essa aqui, que é a elevação da mandíbula. Como que a gente faz a elevação da mandíbula? Também a gente vai pegar nossas duas mãos e vai apoiar a nossa região tenar, o nosso polegar, aqui na região zigomática do paciente. O que é o zigomático? É o ossinho da bochecha. Então, sintam o ossinho da bochecha de vocês, a gente vai apoiar os nossos polegares, principalmente aqui no nosso ossinho da bochecha. E aí, os nossos dois dedinhos, principalmente o indicador e o dedo médio, a gente vai posicionar lá atrás no ângulo da mandíbula. Sintam o ângulo da mandíbula de vocês. É lá atrás mesmo, é quase ao nível do lobo da orelha. Ó. Palpem a mandíbula de vocês e cheguem lá atrás no ângulo. O ângulo é a partezinha que dá a voltinha aqui na mandíbula quando ela começa a subir. Então vejam como é lá atrás o ângulo. Então, o polegar na frente, no ossinho da bochecha, no zigomático, os dois dedinhos lá no indicador e eu vou tracionar. Vou deixar o vídeo correr para vocês verem. O indicador, dedo médio lá atrás, no ângulo da mandíbula, polegar no zigomático, também faz o movimento de tração de mandíbula. Vocês viram como mexeu muito pouco a coluna cervical, quase nem parece, né? Mas lá dentro realmente abriu a via aérea, desobstruiu, e por fora mal mexeu a coluna cervical. Então é uma manobra mais adequada sempre em cenário de trauma que a gente imagina que tenha lesão de coluna cervical. E aí? Não é o paciente que está tudo bem com a via aérea pérvia.
vamos ter que entubar esse paciente, vamos ter que ir para uma via aérea definitiva. Mas quando que eu vou para uma via aérea definitiva no trauma? Quando que eu tenho que pensar que só o meu oxigênio não basta? Um paciente que está em apneia, óbvio. Um paciente que eu acho que vai vomitar e não tem proteção contra vômito. Ele está com Glasgow igual ou menor que 8, rebaixamento de sensório. Aquele paciente que ficou preso no incêndio e inalou por muito tempo. Um paciente que eu já dei o meu oxigênio e ele está desaturando. Ele está me dizendo, eu preciso de mais. Só isso não é suficiente. Aí a gente vai ter que ir para uma via aérea definitiva. O que é via aérea definitiva no trauma? É tubo, tubo pelo nariz, tubo pela boca, ou as vias aéreas cirúrgicas, que é a crico e a tráqueo. A tráqueo é uma exceção no trauma porque ela é demorado. Então, se eu tiver que ir para uma via aérea cirúrgica no trauma, eu vou para uma crico. Como é que eu intubo no trauma? Trauma é rápido, então é uma intubação de sequência rápida. Primeira coisa, oxigênio. Todo mundo vai ganhar o seu oxigênio. Então, mesmo que eu vou intubar, antes de tudo eu vou pré-oxigenar, 3 a 5 minutinhos, alto fluxo de oxigênio. Vou posicionar a cabeça do meu paciente, olha aqui como abre a via aérea. Vou fazer uma sequência rápida, que é etomidato e succinilcolina. Vou pegar minha lâmina de laringoscópio com a minha mão esquerda, introduzir a minha lâmina afastando a língua. Sempre testa se a luzinha está funcionando antes. Vou observar bem a minha epiglote, a minha valécula. Se for uma lâmina curva, eu vou colocar na valécula, levantar, fazer o movimento antero-superior, nunca de báscula, para não quebrar os dentinhos. Observei bem a minha epiglote, vou parar o videozinho para vocês verem bem a epiglote aqui. Observei epiglote, pregas vocais, epiglote, abertura das pregas vocais, vou colocar o meu tubinho aqui no meio. Entubei meu paciente, sequência rápida. E esse paciente aqui, uma facada no meio do pescoço. Bom, obviamente, isso atravessou a via aérea. Consigo passar um tubo por aqui? Não, tem uma faca onde o tubo iria cruzar, não tem como. Um trauma super extenso de face, tá cheio de sangue, tá cheio de secreção, não enxergo nada. Tá completamente desviada a laringe. Esse paciente eu não vou conseguir prover uma via aérea do tipo tubo. Eu vou ter que ir para uma via aérea cirúrgica. Se for um trauma de laringe, obviamente eu vou ter que ir para uma tráqueo. Mas se não for um trauma de laringe, o ideal é que eu vá para uma crico, porque é mais fácil, é mais rápida. Crico tem 2 tipos de crico que a gente pode fazer. Aquela que todo mundo já deve ter ouvido falar, crico do restaurante, que o paciente se engasga com comida, tinha um cirurgião, enfiou uma caneta Bic. Essa é a crico por punção. A gente simplesmente punciona a membrana cricotireoide. O que é a membrana cricotireoide? Essa membraninha que fica entre cartilagem tireoide, o pomo de Adão e a cartilagem cricoide. Então, palpem aí em vocês. Pomo de Adão, cartilagem cricoide, membrana cricotireoide. A minha é super palpável. Entra com uma agulhinha, com abocate, com uma caneta Bic, o que tiver nessa membraninha, faz um conduto para o ar ambiente. Mas isso aqui não é via aérea cirúrgica definitiva, obviamente, né? Isso aqui é salvadora de vida. Se eu quero ir para uma via aérea cirúrgica definitiva, eu vou fazer uma crico cirúrgica. Eu pego a minha laminazinha de bisturi, inciso a pelezinha em cima da membrana, chego até a membrana, inciso a membrana e coloco um tubinho igual o tubinho de traqueostomia. Isso aqui demora segundinhos, tem lá nos laboratórios os simuladores para a gente treinar, todo mundo vai aprender. É uma crico fácil, rápida, salvadora de vida. Já imobilizei, já desobstruí a minha via aérea. Basta? Não, eu ainda tenho que ver como é que está a ventilação desse paciente. Não basta que o ar esteja entrando e saindo. Se não estiver fazendo troca gasosa, e se meu pulmão estiver todo lesado, o parênquima dele estiver lesado, e se a minha parede torácica estiver com múltiplas fraturas de costela, não tiver drive para ventilar, e se o meu diafragma estiver rompido, como que eu vou ver sinais de ventilação inadequada? Exame físico rapidinho. Exame físico do tórax é ver, ouvir, sentir. E é nessa ordem, ver, o que eu vou ter que prestar atenção? Se tem turgência venosa jugular, se as veias do pescoço estão distendidas. Traqueia está desviada, tórax se mexe, os dois lados simetricamente, os dois lados mexem, sim ou não? A ausculta, tem som, tem murmúrio vesicular dos dois lados? Palpação, sinto alguma coisa estranha, um tórax está maior que o outro, tem muita dor de fratura de costela? Percussão, tá hiperressonante ou tá maciço? O que eu quero de diagnóstico nesse momento? Esses 4 aqui e só.
pneumotórax hipertensivo, hemotórax maciço, pneumotórax aberto, traumas de via aérea alta, laringe, traqueias, broncos principais, porque é isso que mata. Ai, fratura de costela. Dá para esperar um pouquinho. Então, olha aqui, esse tórax expandindo, esse completamente abaulado. Isso aqui tem ar no subcutâneo, parece um balãozinho esse tórax. Olha esse aqui, olha essa tiragem intercostal, uso de musculatura acessória. Olha esse grau de cianose. A gente não precisa esperar chegar nesse grau de cianose para saber que essa criança não está ventilando. Então, imagina que chega de novo para vocês um paciente que está se queixando de muita falta de ar. E, além disso, ele tem um tórax hiperressonante à percussão. Ele não tem murmúrio vesicular. Ele está com turgência venosa jugular. Ele está instável, hipotenso, chocado. O que vocês fariam com esse paciente aqui? Quero hipóteses diagnósticos e quero tratamento. Rapidinho, ó. Trauma, rapidinho, rapidinho. Dispneia é importante no trauma. Urgência venosa jugular, choque. Trauma é pensou, agiu, pensou, agiu. Diagnóstico e tratamento, rapidinho. O pessoal já começou a chutar. Pneumotórax hipertensivo, tratamento, 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 rapidinho, rapidinho, rapidinho. Drenar. Perfeito. Isso aqui é quadro clínico clássico do pneumotórax hipertensivo. Para quem ainda não viu, dispneia. Tórax está hiperressonante, porque diabos tem muito mais ar nesse tórax do que devia, porque tem ar fora do pulmão. Por isso que ele está hiperressonante. E é por isso que eu não consigo ouvir o murmúrio vesicular. Por que tem turgência jugular? Porque o coração está tão comprimidinho de tanto ar que tem, que o sangue não consegue mais entrar no coração. Então, ele volta para as veias do pescoço e distende as jugulares. E, obviamente, se esse coração não consegue bater, o paciente entra em choque. Isso aqui é igual ao raio-x? Não, isso aqui é igual a drenar imediatamente, é diagnóstico clínico. Ai, se fizer o raio-x, bom, vai ver um pneumotórax gigantesco, com o coração todo comprimido, com o pulmão todo comprimido, com a traqueia toda desviada. Porque o ar vai para todos os espaços possíveis. Mas isso aqui é não faça raio-x, isso é diagnóstico clínico, drene. Drene como? Agulhinha, onde? Segundo espaço intercostal, coloca um abocate calibroso, linha hemiclavicular, drenou, resolvido. E se for uma facada, um pneumotórax aberto, coloca um curativo de 3 pontas. E se for um hemotórax, drena esse tórax. E é só isso. Então, pneumotórax hipertensivo, muito, muito, muito ar no espaço pleural, pulmão todo colabadinho, comprimindo o coração. O que eu vou fazer? Agulhinha no segundo espaço intercostal, linha hemiclavicular. Pneumotórax aberto, tomou uma facada. Olha o tamanho dessa incisão. Tem mais que 2/3 do diâmetro da luz traqueal. Vocês acham que o ar vai entrar pela boca ou por esse buraco sugando o ar? Por esse buraco. Isso aqui a gente chama de ferida respirante. Cada vez que o paciente respira, o ar entra por aqui. Faz um pneumotórax brutal. O que eu vou fazer? Curativo de 3 pontas. Fecha 3 lados, deixa um aberto. Quando o paciente respirar, vai ficar difícil do ar entrar por aqui, vai forçar a entrar pela boca, quando expirar, o ar sai por aqui. Transformei o meu cenário crítico num cenário estável, depois eu dreno com calma. Já vimos o A e o B. C eu já falei para vocês. C é circulação, C é choque, C é sangramento. A grande maioria dos choques no trauma são por sangramento. Então, eu tenho que identificar que está sangrando e eu tenho que manejar. De novo, exame físico, dica rápida, exame físico do choque é PPP, pele, pulso, pressão, e nessa ordem. Como é que tá a pele? Tá pegajosa, tá fria, tá úmida, tá cianótica? Tem pulso, não tem? Tá fraco, tá forte? Tem pressão. E por que a pressão é o último? Ah, prof, mas tá hipotenso, é óbvio que tá chocado. Sim, é óbvio. Mas se não tiver hipotenso, não quer dizer que não está chocado. Pressão é a última coisa que vai alterar no choque. Então, ele pode estar chocado sem ter caído pressão ainda. Onde é que eu tenho que ver se está sangrando? Ou está sangrando para fora, externo, e eu vou fazer parar de sangrar, contenção, ou está sangrando para dentro. Então, a dica aqui é chão mais 4. Chão mais 4. Externo, estou vendo cair no chão o sangue,
ou mais 4. Tórax, abdômen, pelve e membros. Cabem litros e litros de sangue aqui. Então, pode estar chocado, sangrando horrores e eu não estou vendo. Ai, cabeça, por que não está aqui? Isso pareceu um coração, mas era para ser uma cabeça. Porque TCE não causa choque hemorrágico, pode estar sangrando aqui. Não cabe volume na cabeça o suficiente para o paciente chocar. Então, o que eu vou fazer rapidinho se eu não estou vendo para onde está sangrando? Raio-X, vejo hemotórax. FAST é a ecografia rápida do trauma, vejo líquido livre. Raio-X de pelve, olha essa fratura de pelve deslocada, múltiplas fraturas de pelve aqui. Cabe litros de sangue aqui na pelve. Ou fratura de osso longo. Descobri que está sangrando, o que eu vou fazer? Abocate calibroso, periférico, não é central, é periférico. 2 abocates calibrosos, 1 litro de Ringer lactato aquecido. Criancinha, 20 ml, quilo. E vou botar uma sonda para controlar a diurese, porque eu sei que diurese é um bom parâmetro. Está urinando é porque tem sangue circulando para chegar no rim. Não consegui acesso periférico? Bom, aí vai para um central, aí vai para um intraósseo. Não descobri onde está sangrando? Paciente instável, é exame à beira do leito, FAST ou lavado peritoneal. Lavado peritoneal, eu pego uma agulhinha, furo o peritônio, vejo se vem sangue. Não veio, injeta 1 litro de soro, dá uma chacoalhadinha para misturar com o líquido peritoneal, vejo se sai vermelho. Sai vermelho, sangue, tem líquido livre. Se está extremamente estável, aí eu vou para tomo. E para pelve, bem simples. O raio-x que eu uso para o tórax já pede para descer e ver pelve. Diagnóstico que faltou aqui no choque para gente, do tamponamento cardíaco. O que é o tamponamento cardíaco? É sangue. Sangue aonde? Ao redor do coração. A clínica é igualzinha do pneumotórax que a gente comentou. Esse paciente vai estar chocado, com turgência venosa jugular, hipotenso. Só que aqui, em vez de eu não escutar murmúrio vesicular, não vou escutar bulha cardíaca. Então, essa é a diferença. Aqui é o som do coração que eu não vou escutar. Por que distende a veia do pescoço, urgência venosa jugular? Pelo mesmo mecanismo. O sangue não consegue mais entrar, o coração está apertadinho, ele volta para as jugulares, distende a jugular. O que eu vou fazer? Se no pneumotórax eu enfiava uma agulhinha, aqui eu enfio uma agulhinha e tiro o sangue. Já estamos quase acabando porque os 2 últimos são rapidinhos. Só para fechar. D. Incapacidade, disfunção neurológica. Como é que eu avalio? Escala de coma de Glasgow, incluindo a avaliação das pupilas, nível de consciência do paciente, sempre testando bilateral. Ah, mas prof, é um paciente etilista, então ele está confuso porque ele usou álcool ou drogas. Até que se prove o contrário, ele está confuso porque ele foi vítima de um TCE no trauma. Eu nunca vou dizer para um paciente que ele está confuso, que ele está com Glasgow rebaixado porque usou álcool e drogas. Isso é diagnóstico de exclusão. Glasgow, pois vocês olham com calma direitinho, só lembrar que ele nunca é 0. Mesmo quem está aí quase em coma, está com Glasgow 3. Ele vai de 3 a 15. E a gente vai dando notas conforme o paciente vai respondendo aos nossos estímulos. Se ele responde ao estímulo de abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. Deu Glasgow menor ou igual a 8, isso é tubo. E o E é de exposição, tira toda a roupa do meu paciente, porque talvez tenha uma coisa lá nas costas, no períneo, que eu não tenha visto, e controla o meio ambiente, a temperatura, porque os pacientes perdem calor muito fácil, então a gente não pode deixar os pacientes ficarem hipotérmicos. Acabei a minha avaliação primária, o ABCD, aí eu posso pedir esses exames bem rapidinhos para fazer na beira do leito. O que é rapidinho? Raio-X, o eco à beira do leito, o lavado peritoneal, colher uma gaso, colocar uma oximetria, fazer um eletro, isso é rapidinho. Acabei isso, aí sim, quem gosta de anamnese ampla pode se divertir. Pode pedir alergia, medicação, história pregressa, gravidez, última refeição, como é que foi toda a cena do trauma. Pode pedir tomo, pode pedir ressonância, podem se divertir, só depois que acabou o ABCDE. Então, o que eu preciso, resumão fechando? A, ver se tem obstrução de via aérea, imobilizar a coluna cervical. B, pneumotórax hipertensivo, pneumotórax aberto, hemotórax, lesão alta de via aérea, laringe, traqueia. C, choque, choque é sangramento. Lembrar que pode estar tamponado também, ter sangue lá ao redor do coração. D,
Escala de coma de Glasgow, menor ou igual a 8, intubar. E exposição e controle de temperatura. Vamos para 2 casos para encerrar? Ou querem acabar por aqui? Pelo tempo, a gente está no tempo já. Deixei 2 casinhos para discutir se quiserem, se não, encerramos por aqui. Vamos para os casos, se ainda tem energia? Então vamos. Ai, meu Deus, passei demais, não era para verem. Tá. Tem umas cenas fortes, só os fortes fiquem agora. Tem umas cenas fortes a seguir. Imagina que vocês estão atendendo esse homem aqui, ó. Chegou com uma facada, ferimento por arma branca. 3 centímetros tinha o gume dessa faca. E ela entrou no hemitórax direito. E esse paciente está chocado, 80 por 40, taquicárdico, taquipneico, obviamente mucosas descoradas, dor abdominal. Foram auscultar ausência de murmúrio vesicular no hemitórax direito, hipertimpanismo à percussão. O que vocês fazem? Tomo, raio-x, dreno. Quero resposta rapidinha, ó. Já treinamos isso. Dreno, 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 todo mundo, né? O que é isso? O que é isso, diagnóstico? Hiperressonante à percussão. Tem ar fora da onde devia. Não tem murmúrio vesicular. Pneumotórax, 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 pneumotórax. É isso que eu quero, ó. Diagnóstico rápido. O que eu faço? Dreno. Tá errado enfiar uma agulha antes de drenar? Não, tá? Mais rápido na nossa realidade pode ser. Enfia uma agulhinha e drena. Tá errado drenar direto? Não tá, porque a última edição do ATLS nos diz que como os pacientes deles, americanos, e o ATLS americano são muito obesos, as agulhas que a gente usava de 5 centímetros, vocês imaginem uma agulha de 5 centímetros, não chegava no tórax dos pacientes deles super obesos. Então, eles indicaram que eu uso uma agulha de 8 centímetros ou pode enfiar um dreno direto. E aí, pelo lugar onde tu vai colocar o dreno, primeiro tu enfia teu dedinho, libera o ar que está sob pressão, libera a pressão do ar, e aí passa um dreno. Então, não está errado, vai direto para o dreno, faz a finger, eles chamam de finger decompression, enfia teu dedinho, pelo orifício que entrou o dedo, já entra o dreno. Na nossa realidade, nossos pacientes não são tão super obesos, o mais rápido é para qualquer agulha calibrosa, enfia uma agulha de segundo espaço intercostal, descomprime o ar e aí vai drenar com calma. Tira a faca? Alguém tira a faca? Tira a faca ou deixa a faca? Deixa a faca, pelo amor de Deus. Deixa essa faca. Só vai tirar a faca no bloco cirúrgico. Vai saber o que essa faca está tamponando. Se o paciente estiver estável, até dá para a gente fazer um raio-x de tórax. Olha que interessante. Onde estava essa faca? Pode ser, imagina, por uma sorte do destino, essa faca fosse com uma lâmina super curtinha, ou ela tivesse entrado de atravessado aqui e tivesse só superficial. Então, se o paciente está super estável, não está errado até a gente fazer um raio-x para ver o trajeto da faca. Essa aqui, obviamente, tinha atravessado o tórax do paciente. Olha aqui, pegou o pulmão direito completamente, ó, a faca atravessando. Mas a gente só vai tirar lá no bloco cirúrgico, né? Eu já todo o material estéreo, olha, a faca atravessou completamente, né? Essa aqui não tem dúvida, atravessou. E quando estiver pronto para fazer uma toracotomia, porque talvez isso aqui comece a sangrar, aí sim a gente tira a faca. Não era brincadeirinha, essa era uma faca de respeito, tamanho desse gume aqui, ó. Segundo casinho, menininho, 9 anos. Tava lá brincando no telhado e caiu. Faz 40 minutos que ele caiu do telhado. A mãe disse que assim que ele caiu, ele perdeu a consciência por 5 minutos e teve episódios de vômito. Agora ele está confuso e sonolento. No exame físico, vocês identificam um hematoma na região temporoparietal esquerda, tá? TCE, o hematoma temporoparietal. Quem já viu TCE já está pensando no diagnóstico, intervalo lúcido. Palidez cutâneo mucosa, pulsos finos, pupilas anisocóricas, escala de coma de Glasgow de 7. O que a gente vai fazer? Vamos confirmar esse TCE? É um hematoma epidural? Vamos pedir um hematoma? Vamos radiografar? Pode ter quebrado o osso? Vamos pulsionar uma veia periférica? Ele tá pálido, tá com pulso fino, tá chocado. Ou vamos entubar?
Aí, todo mundo entubou. Obviamente, a gente em algum momento vai fazer uma tomo nesse paciente. Talvez a gente faça um raio-x também. E, obviamente, a gente vai puncionar, a gente vai dar volume de reposição volêmica nesse paciente. Mas a nossa regrinha é A, B, C, D, E. E o A é imobilização cervical e via aérea. Então, escala de Comer de Glasgow menor ou igual a 8 é igual a tubo nesse paciente. Posso colocar uma agulhinha e fazer uma crico por punção? Até posso, crico por punção até a gente pode fazer em criancinha. Mas só lembre que crico cirúrgica não, é muito pequenininho, não dá para fazer uma crico cirúrgica em criancinha, tá? Última foto, só para acabar. Essa também é pegadinha, tá? Imagina uma mulher que cai de 5 metros de altura. Chega pra gente com esse raio-x aqui. Essa é uma paciente que vocês precisam atender no ABCDE. Chegou viva, tá? Chegou no hospital viva. Nem vou contar o resto da história. Caiu de 5 metros de altura, bateu o tórax. Essa paciente vocês precisam atender no ABCDE ou dá para esperar um pouquinho? Nem vou contar mais nada. Queda de 5 metros, bateu o tórax. Chegou viva. Com esse raio-x, atende no ABCD, ela tem um daqueles diagnósticos do ABCD. É um trauma importante, uma queda de grande altura. Certamente eu vou ter que hospitalizar o paciente. Mas o diagnóstico que ela tem, que eu vou dar para ela olhando esse raio-x de tórax, é aqueles diagnósticos que eu falei para vocês do ABCD. Ela chegou consciente, conversando, falando, estável. Será que ela rompeu via aérea alta? Obstruiu? Será que ela está com pneumotórax hipertensivo? Será que ela está com pneumotórax aberto? Será que ela está com hemotórax maciço? Será que ela está com tamponamento cardíaco? Não. O que essa paciente tem? Rompeu a aorta. Olha o desenho pequenininho aqui, ó, vou aumentar para vocês verem. Essa paciente rompeu a aorta. Isso é uma paciente real, realmente aconteceu. A gente atendeu os pacientes, já contei para os meus alunos. Ela rompeu a aorta, ela caiu de uma grande altura, rompeu a aorta, dividiu a aorta em duas. Aqui está o pedaço da aorta rompida, aqui está a aorta normal. Aqui tem uma segunda aorta que é a que está rompida. Ah, mas prof, rompeu a aorta. Sim, ou ela morreu na hora, ou ela vai chegar bem. Tanto é que isso aqui é uma tomografia. Dá tempo de tomografar essa paciente. Ninguém vai sair tratando ruptura de aorta sem tomografar. Então, tem diagnósticos para vocês, de novo, prestarem atenção. A gente trata o que mata mais rápido, não o que é mais letal. Ou ela já morreu, ou ela aguenta. Essa aqui aguenta mais um pouquinho. Dá para tomografar. Ela não vai morrer naqueles primeiros segundinhos. Então, obviamente que todo mundo quer isso, né? Fazer uma toracotomia na cena do trauma, dar uns pontos no coração batendo, é a cena mais emocionante do trauma. Mas não é isso que a paciente precisa. Essa aí aguenta, dá para esperar um pouquinho, tá? E era isso, meus queridos. Acabamos a aula, é um pouquinho longa, mas acho que é divertida, tem bastante coisa que dá para passar para vocês. Eu já comentei com os meus alunos que eu e meu chefe, nosso grupo de cirurgiões criou um grupo de estudo. Toda semana a gente posta nossos casos, comenta artigos, posta nossos próprios artigos. Então, quem quiser nos acompanhar no Instagram é Cardiofy. Toda semana a gente posta lá alguma coisinha legal. Quem quiser nos seguir, sempre tentando educar um pouquinho, trazer umas coisas resumidas. Espero que tenham gostado. Que eu não tenha demorado muito. Vou parar de